Olá, tudo bem, amados? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos iniciando hoje o segundo bimestre do ano de 2021. Concluímos o primeiro bimestre, graças a Deus. Fechamos as médias. Quero parabenizar todos que se interessaram, mas principalmente tiveram comprometimento com o simulado parcial, o simulado bimestral, a recuperação paralela e principalmente as atividades. Houveram muitas notas excelentes e isso me deixa muito feliz. E aqueles que por algum motivo não conseguiram se envolver muito, ter um maior compromisso, vamos agora nesse segundo bimestre, né? Recapitular todas essas forças que ficaram lá para trás, nos erguer, estudar, força para fecharmos o nosso segundo bimestre também com muitas notas boas, com muito rendimento e principalmente aprendizado, porque a nota ela é consequência do que a gente vem trabalhando durante todos os meses que compõem cada bimestre, certo? Lembrando que o primeiro bimestre ele foi um pouco extenso, né? Foi desde o início do ano letivo, agora nós já estamos no segundo e vai passar assim, ó, rapidinho. Então eu quero que vocês se comprometam a cada aula, realizar a atividade, fazer com capricho, assistir a videoaula. Amados, a tia produz a videoaula com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. Então eu quero que vocês também tenham esse mesmo comprometimento na hora de assistir a videoaula, para poder compreender as informações, está bem? E também, a cada aula, realizar atividade. Não acumula, amados. Não acumula porque fica ruim quando você acumula. Fica 2, 3 atrasadas. Aí fica complicado para a tia estar depois recebendo a atividade. E também é uma forma de você estar tranquilo, sabendo que à medida que você estuda, você faz sua atividade, você está cumprindo com as suas obrigações de estudante. Estudante exemplar, estudante top, né? Então, eu só tenho alunos tops, viu? Só tenho alunos comprometidos, alunos esforçados, alunos abençoados. Então, vamos à nossa aula de hoje, com força, fé e com a certeza que aquele Pai não nos desampara e a gente vai conseguir vencer, tá bom? Hoje nós estudaremos, olha que bacana essa imagem, o gênero textual conto popular. Eu adoro esse gênero, adoro e vocês também vão adorar. Nossa aula vai estar lá no livro de vocês, né, o nosso livro didático, Os Dois Papudos, é o texto, se encontra nas páginas 44 a 46. Então vamos fazer a leitura, vamos compreender esse conto popular, entender por que ele é um conto popular, já que nós estudamos nos textos anteriores as narrativas de aventura, né? Já entendemos como é que é a característica do gênero, e hoje a gente já vai começar em um novo estudo de um novo gênero textual. E também farão a atividade da página 47, questões de 1 a 5, ó, tranquilo, 5 questõezinhas, todas em relação ao texto, muito tranquilamente vocês fazem. Mais um detalhe, amados, copiem com caneta, por favor. Na hora da foto a tia não consegue identificar, né, que recebe a tarefa lá na fotinha bonitinha, fica ruim de identificar o que é pergunta e resposta, tudo a lápis, tudo muito claro, tá certo? Vamos nos esforçar para fazer tudo tranquilo, bonitinho, como deve ser, para dar tudo certo. Muitas vezes eu volto às atividades por não entender, por simplesmente não conseguir compreender quem é pergunta e quem é resposta por conta da falta de nitidez. E também porque com lápis fica tudo muito claro, tá certo? Então vamos estudar, vamos ver que mundo de imaginação nos espera nesse conto popular. Vamos lá. Unidade 2, né? Como eu já havia dito, estamos começando um novo gênero, que traz aí como título conto popular, já nos traz aqui algumas informações para a gente começar a entender um pouquinho desse gênero. Cada povo manifesta os seus costumes, suas crenças e seus valores por diversos meios. Temos a dança, a música, festas, artesanato, forma de falar e de gesticular,
As narrativas também retratam vários aspectos da cultura de um grupo. As histórias que são transmitidas oralmente, de geração a geração, são conhecidas como contos populares. Nesta unidade, você vai estudar as principais características desses contos, bem como contar e reescrever histórias. Então, a unidade 2, ela já nos trouxe aqui informações bem importantes antes mesmo da leitura do texto. Por quê, professora? Porque eu já sei que o conto popular são histórias que são transmitidas oralmente. Mas, professora, não está escrito? Sim, vai estar escrito. Mas a característica primordial é que ele é oral. Ele primeiro é ouvido, escutado, compreendido, para depois passar para o papel, ser transcrito para o papel, até formar histórias belíssimas, livros e chegar até a gente de forma maravilhosa. E também, por ser transmitido oralmente, ele perpassa de geração a geração, certo? Então, por isso que são conhecidos como contos populares. Vamos lá? Histórias daqui. Olhem, meus amados, sempre, já sabem, né? Quando vamos iniciar um texto, temos aqui esse box, o que vem a seguir, exatamente para nos situar na história e para nos fazer alguns questionamentos. Está bem? O conto que você vai ler foi registrado de forma escrita por Ruth Guimarães. No entanto, trata-se de uma história do imaginário popular brasileiro, transmitida oralmente de geração para geração. A escritora realizou uma vasta pesquisa pelo país para selecionar e organizar narrativas tradicionais, que posteriormente foram publicadas em um livro. Olha o que a tia acabou de falar para vocês, que o gênero conto popular, ele tem como primícia ser oral, né? Ser ouvido. E também a nossa querida escritora que registrou, né, esse texto que nós vamos ler, que é Ruth Guimarães, ela se dedicou a escutar histórias do imaginário popular brasileiro. Então está bem especificado que é da nossa cultura. Perdão. Então vamos agora entender a nossa indagação. Qual é a indagação que vai fazer para que a gente possa já levantar hipóteses em relação ao texto? Antes de ler o conto a seguir, observe a ilustração que o acompanha. Ok, a tia fez aqui as montagens, não dá para vocês verem aqui no slide, mas no livro vocês vão conseguir ir identificando a imagem que nós observamos. Vou pegar aqui meu livro, nós observamos o quê? Elementos da natureza. Tem ali uma lua, certo? Temos uma pessoa, o vulto, né? O vulto de uma pessoa. Temos aqui árvores bem altas, temos flores, temos pedras. Então, a gente identifica que é um ambiente da natureza, certo? Agora, vamos aqui. Depois, leia o título do texto e responda. Como você imagina que são os dois papudos? Olha como é interessante. Os dois papudos, esse é o título. Agora, nesse momento, vocês vão fazer o exercício de imaginar. Por que, professora, que eu tenho que fazer esse exercício de imaginar? Porque lá quando formos para as questões, vocês terão que utilizar desta imaginação para responder a primeira questão. Então, o que é que você imagina que são esses dois papudos? Bem, eu tenho a minha imaginação e tenho também já a minha convicção, porque já fiz a leitura, né? Então, a vocês ficam, aliás, a ideia de imaginar o que seriam esses dois papudos. Fiquem aí com a imaginação, retenham essa informação para posteriormente vocês responderem a questão 1 dos nossos exercícios, certo? Então, vamos à leitura. Texto, os dois papudos. Vivia numa povoação um alegre papudo.
Mais uma coisa, amados, é importante que vocês estejam com o livro aberto, tá bom? Fica melhor para acompanhar. Vai ouvindo a tia ou vai vendo também pela tela, mas o livro é importante que estejam em mãos, tá bom? Vivia numa povoação alegre e papudo, estimado de todos. Muito folgosão. Professor, o que é folgosão? Nós já sabemos que nosso livro também traz o significado das palavras, tá certo? Então, significa brincalhão, tá certo? Muito brincalhão e boêmio. Não impedia o papo de soltar grandes risadas. Pouco se lhe dava que o achassem feio ou o chamassem de papudo. A verdade é que o tal papo o incomodava. Mas o que não tem remédio, remediado está. Filosofava sempre. E vamos tocar viola e vamos amanhecer nos fandangos. Olha, amados, fandango, na nossa cultura popular, significa festa com dança, certo? Viva a alegria, minha gente, que vive uma vez só. Certo dia, foi ao povoado vizinho a festa de casamento, levando embaixo do braço a inseparável viola. Demorou mais que de costume. Bebeu uns tragos. O que é que significa tragos? Aquilo que se bebe, ou seja, bebeu uns goles, né? E mais. Porém, não deixou de voltar para casa, pois era tão trabalhador quanto festeiro e tinha que pegar no serviço no outro dia bem cedo. Homem trabalhador, muito bem. Então vamos lá. Havia luar num grande estirão. O que é estirão? É trajeto extenso. Então era um grande trajeto onde ele iria percorrer. Então, num grande estirão, ou seja, num grande trajeto, avistava a estrada larga, as touceiras de mato. Touceiras de mato. Ou touceira é uma grande touça, ou seja, muita moita, muita vegetação, certo? Passava o gambá por perto dele, o tatu, roncando, e voava abaixo, silenciosamente, a corujinha campeira. Campeira que se refere a campo, que é natural do campo. O papudo não sentia medo, andava em paz com Deus e com os homens. Os animais que adivinham nele, um homem de coração compassivo. O que é um homem de coração compassivo? É aquele que tem compaixão, que é um belo sentimento, né? Também não tinha medo dele. De repente, ao virar numa curva, viu embaixo da figueira brava, ramalhuda, uma roda de anões cantando. Ramalhuda, presta atenção. Ramalhuda quer dizer repleta de ramos. Então, uma árvore, que no caso é a figueira brava, com muitos ramos. Tinha logo que uma roda de anões cantando. Todos com capuzes vermelhos, cachimbo com a brasa luzindo e barba branca comprida, descendo até a altura do peito. Me lembrei agora da Branca de Neve. Continuando. O que será aquilo? Por um instante teve algum temor, mas era tarde para fugir. Os foliões já o tinham visto. E, se tratava de festa, isto era com ele. Soltou decidido para o meio da roda, empunhando a viola. Eu também sei cantar. Enquanto pinicava as cordas, prestava atenção às palavras dos dançarinos. Eles entoavam. Olha o que era que eles cantavam. Segunda, terça, quarta, quinta. E tornavam ao começo. Segunda, terça, quarta, quinta. E assim sempre, acostumando aos desafios e improvisar. O papudo esperou a sua deixa. Desafios é o que, meu amor? Amores, aliás. Disputa musical em que dois cantadores se alternam com versos improvisados. Então, nesse momento, o papudo esperou também uma brechinha para que ele pudesse também cantar, respondendo aos anões. Assim que os anões começaram, segunda, terça, quarta, quinta, ele emendou. Sábado, sexta, sábado, domingo também. A roda pegou fogo. Os pequenos duendes barbudos gostaram da novidade.
rodopiavam, cantando numa animação delirante, e foi assim a noite toda. E o papudo tocando e dançando. De madrugada, ao primeiro cantar do galo, a roda se desfez. O mais velho deles, o que parecia o chefe, perguntou-lhe: "Que é que você quer, em paga de ter tocado para nós?" "Eu até que me diverti com esta festa", replicou o papudo. "Mas peça qualquer coisa. Posso pedir seja o que for?" "Pode." "Eu queria", disse ele meio hesitante, "queria me ver livre deste papo, que me incomoda muito." Um anãozinho agarrou o papo com as duas mãos, subiu pelo peito do papudo, firmou bem os pés, deu um arrancão. O papudo fechou os olhos. "Agora eles me matam." De repente, sentiu o pescoço leve. Abriu os olhos, os anãozinhos tinham sumido. Não ouviu mais nada, meio cinzento, despontava o dia. "Ah, sonhei", pensou ele. "Bebi demais naquele casamento." Passou a mão pelo pescoço. Estava liso, sem excrescência nenhuma. Excrescência significa saliência, o que cresce a mais, ou seja, um grande volume, né? "Agora fiquei mais bonito", pensou também, muito satisfeito. E aí deu com o papo jogado em cima do cupim. Cupim, amados, é um ninho de insetos. É um cupizeiro que vocês e eu conhecemos muito bem. Agarrou a viola e foi para casa. Imagine-se a sensação que não foi. O papudo amanhecer, sem mais nem menos, sem o papo. "Que milagre foi esse?" perguntavam. Papudo ria, papudo cantava, continuava fogosão como sempre, mas não contava a aventura, de medo que o chamassem de louco e não acreditassem. Esse moço tinha um compadre, que também era papudo. E tanto apertou o amigo e tanto falou: "Eu também quero me ver livre desse aleijão." O que é que significa aleijão, amados? Já está aqui na tela. Aleijão é uma deformidade física, né? É uma coisa que não fica legal ali, para muitos incomoda bastante. "Quero ficar bonito e arranjar uma namorada. Você não é meu amigo?" Foi assim, até que o moço lhe contou tudo. E o outro encarou, incrédulo: "Verdade?" "Verdade." "O anão falou que você podia pedir o que quisesse?" "Falou." "E você, em vez de pedir riquezas, pediu para ficar sem o papo?" "Ora, pobreza não me incomoda, mas o papo incomodava." "Mas você é louco? Você é um burro. Pedisse riqueza. Quem é rico? O que tem papo?" "Quem me incomoda? Quem que se incomoda com o papo?" "Eu, se fosse rico, me casaria com uma mulher bonita do mesmo jeito." "Você é bobo. Onde é esse lugar onde você encontrou os fantasmas?" O outro preveniu: "Compadre, você vai lá com esganação, vai ofender os anõezinhos e ainda se arrepende." "Nada disso. Você que é um egoísta. Está formoso, que se danem os outros." Aí o moço encolheu os ombros e falou: "Sua alma, sua palma. Vá lá, depois não se queixe." Ensinou onde era. O compadre invejoso agarrou a viola e foi. Noite alta, direitinho como o outro tinha feito. Também era noite de luar. Também dançou a noite inteira cantando. Ao primeiro cantar do galo, a roda se desfez. "O que é que você quer em paga de ter tocado para nós?" O papudo deu uma piscadela maliciosa para o anão e falou, esfregando o indicador e o polegar:
no gesto clássico, que significa dinheiro. Eu quero aquilo que o meu compadre não quis. Um anãozinho foi ao cupim, tirou o papo do outro que estava lá e grudou em cima do papo do invejoso. E assim, por sua louca ambição, ele ficou com 2 papos. Amados, esse conto popular é maravilhoso. Muito, muito interessante. E podemos tirar várias lições para a nossa vida, várias reflexões, vários ensinamentos, posturas de pessoas distintas, né? Até então amigos, que têm atitudes, pensamentos, valores diferentes. Eu não quero esmiuçar muito, porque eu quero que vocês compreendam as informações e também tenham condições de resolver as questões. Mas eu posso dizer a vocês que esse conto popular, ele é extremamente, além de engraçado, né? É reflexivo, porque nos traz a informação de que a inveja é algo muito negativo e principalmente perigoso. O fez obter 2 papos por não saber, além de se expressar, porque ele utilizou a expressão assim, ó, eu quero aquilo que o meu compadre não quis. Como que os alunos iriam entender que ele queria dinheiro com essa frase, com essa colocação? O que o compadre dele não quis? O papo. Estava lá em cima do cupinzeiro. Então, o que nós podemos concluir? Que a inveja é tamanha que o fez até cegar. Como assim, professor? Porque ele nem conseguiu se expressar corretamente. Então, todo conto popular também tem essa característica. Além de nos fazer compreender o ambiente, né, a ambientação que se passa, o conto, os elementos, as características da comunidade, do lugar onde acontece aquela narrativa, também traz essa reflexão, esse ensinamento. Esse, assim como tantos outros contos que vocês lerão, tá bom? Vamos entender um pouquinho aqui sobre a nossa autora, que no caso é Ruth Guimarães, uma contadora de histórias. Ela nasceu em 1920 em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, formou-se em Filosofia e Letras e frequentou a Escola de Arte Dramática. Conviveu com Mário de Andrade, escritor que se interessava muito pelo folclore nacional. Desde esse encontro, dedicou-se aos estudos, aos contos populares brasileiros. Ao longo da vida, escreveu vários livros sobre o assunto e gostava de reproduzir a linguagem do povo e as imagens presentes no imaginário popular. Faleceu em 2014, na mesma cidade onde nasceu e viveu. Ai, que coisa maravilhosa! Ainda tem, meus amados, ainda a característica de a gente conhecer palavras que hoje estão em desuso, né? Nós conhecemos expressões que nos fazem compreender a característica do momento em que o texto foi escrito. Então, são muitas informações bacanas que nós podemos retirar em relação a esse conto popular. Está certo? Espero que vocês tenham gostado. Vamos às questões do texto. Tá bem? Antes de eu explicar as questões, eu quero ler logo o que está aí, ó. Anote aí, que são sempre informações importantes acerca do texto. Os contos populares são narrativas de tradição oral, que expressam costumes, ideias, valores e tradições de um povo ou de determinada cultura. Uma característica frequente nos contos populares é a presença de seres com poderes sobrenaturais, que pronunciam palavras mágicas e lançam feitiços ou encantos. Lembra quando a tia falou lá, lembrei da história da Branca de Neve? Sim, sim, porque aparecem, né? Apareceram na narrativa, no conto, uma série de anões. Anões são seres que estão relacionados ao imaginário. Existe ou não existe? Fica a critério de cada um. Mas nós sabemos que eles são seres imaginários e são dotados, no conto, eles aparecem com poderes sobrenaturais, ou seja, retiraram o papo e também desapareceram.
Então, são poderes sobrenaturais. Então, já conseguimos entender no gênero, né? Já conseguimos entender como característica do gênero várias particularidades, várias informações. Vamos alencar aqui algumas. Contos populares são, primeiramente, são em primeira mão, ou seja, a característica principal é que ele é de uma tradição oral, certo? Depois, vai expressar costumes, ideias, valores, tradições, cultura de um povo. Depois, eles sempre apresentam seres, vão aparecer seres com poderes sobrenaturais. E também, com esses poderes sobrenaturais, vão ser palavras, vão ser ações, vão ser encantos, feitiços. Então, nós já sabemos todas essas informações. Agora, vamos para o exercício, tá bom? 1 a 5, muito tranquilo. Lembra lá da hipótese que a tia perguntou? Lá no início? Agora vai a pergunta. Sua hipótese sobre como eram as personagens se confirmou? Justifique. Amados, é extremamente pessoal. O que você pensou? O que você imaginou? O que você levantou de hipótese? Se confirmou ao final do texto? Sim ou não? E justifica. Quando vai justificar, presta bem atenção no que vai escrever. Justifica com ideias lógicas, está certo? Nada de colocar informações que não tem nada a ver com o texto ou com os seus pensamentos, para preencher somente o espaço. Não, pensa, raciocina. E outra coisa importante, necessário se faz fazer uma nova leitura, né? Uma leitura só você, com o seu livro, para compreender melhor ainda o texto. Não fica só com a minha leitura, não. Está bem? Questão 2. O conto tem como personagens 2 homens com uma característica peculiar, diferente, inusitada. Chega até a ser inusitado. Não é muito comum, né? Questão de fato. A. Que característica é essa? Eu acabo que falando, né? Segunda pergunta, ainda do item A. Os 2 homens se sentem satisfeitos com ela? Lembrando que, quando vocês forem responder, inicia com letra maiúscula, olha a pontuação, escreva corretamente. Amados, não tem problema nenhum você não saber como escreve determinada palavra. Ah, eu também tenho dúvidas, meus amores, em algumas palavras, em algumas expressões. O que é que eu faço? Pesquiso. A internet está aí para nos ajudar e muito, nos salvar também. Então, vai lá no nosso amiguinho Google para como se escreve a palavra tal, mas tentem escrever corretamente, está bem? Às vezes é só preguiça de procurar, porque acha que fazendo o mais rápido possível se vê livre. Mas aí onde é que fica o aprendizado? Onde é que fica o crescimento? Tá certo? Então vamos pesquisar a palavrinha quando não souber escrever corretamente. E olhar a pontuação e escrever bonitinho. Não escreve garrancho, porque a tia não consegue compreender garrancho. Tá certo? Item C. Aliás, B, né? Perdão. Como as pessoas da história reagem a essa característica das personagens? Como? Está lá no texto, viu, amados? Todas essas respostas. Por isso que eu digo que vocês têm que fazer uma segunda leitura. Como é que as pessoas reagem ao ver eles? Elas acham alguma coisa sobre eles. Está lá também. Item C. Ao longo do conto, há uma oposição, opostos, contrários, entre as 2 personagens principais. Ok. Qual é a diferença entre elas? Eu já até lembro que eu comentei do meio para o fim, né? Que um fez uma coisa, outro queria outra. Enfim, lá o meiozinho do fim, o fim do texto, lá do conto, eu já consegui falar sobre as características dos 2. Então, vamos lá para a terceira questão. Releia o 6º parágrafo do texto. Professor, o 6º parágrafo? Sim, como é que eu faço para contar? O parágrafo é exatamente quando eu inicio, né, um determinado trecho, onde ele recua da margem, onde ele tem aquele afastamentozinho. Às vezes tem travessão, porque a personagem está falando, e algumas vezes não tem o travessão. Por quê? Porque quem está falando é o narrador, mas conta como parágrafo, cada um dos trechinhos que estão recuados da margem,
Tá certo? Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o sexto parágrafo é para ser lido, relido, para responder a questão 3. E tem A. Por que os foliões provocam medo no homem? Por que ele sentiu medo? Está lá, bem bonitinho. B. Que estratégia a personagem usa para enfrentar a situação? Ele fez alguma coisa para enfrentar a situação. C. Como se caracteriza no texto o ambiente onde se passa a ação? Também no sexto parágrafo vai falar como é o ambiente. Está lá. Aí você vai dizer como é que é o ambiente. Assim, assim, assim. Tá bom? Quarta questão. Por que os anões transformaram os homens? Houve um motivo. Eles transformaram os homens, né? Porque eles fizeram algo. Foi uma recompensa. Por quê? Aí você vai e coloca. Por isso, isso, isso e isso. Quinta questão. No fim do conto, as duas personagens principais foram modificadas. Verdade. A. Que mudanças ocorreram com cada uma? Então, você vai dizer. Uma personagem ficou assim. A outra personagem ficou assim. Tá bom? B. Por que elas aconteceram? Por que as transformações aconteceram? As mudanças aconteceram? Por isso, isso e isso. Está bem? Amados, nossa aula conclui aqui. Nós terminamos aqui. Recebam o meu abraço carinhoso. E também não percam o estímulo por estudar. Eu sei que tem dias que são difíceis, que a gente está assim meio cabisbaixo, meio tristinho, mas fica assim não, viu? Olha lá para cima, contempla o céu, vê como Deus é misericordioso, põe fé em ação, coragem, estuda, se esforça e tudo dará certo. Já deu. Um abraço, até a próxima aula.